Uma arma o maior barraco com Candinho e Doris River. Tudo começa no instante em que Zuma vê Candinho beijar Doris River. O chão parece desaparecer sob seus pés. Ela congela. Ao lado, Zenaide fica em choque. Os olhos arregalados, o coração disparado. Nenhuma das duas imagina que aquela cantora famosa é a própria Dita disfarçada. Uma não pensa duas vezes. Avança, tomada pela fúria. O que você pensa que está fazendo? Ela explode, traindo a Dita na cara dura. Candinho empalidece. Engole seco. As palavras se atropelam. Não é nada disso que a senhora tá pensando. Mas Zenaide não se deixa enganar. Cruza os braços. A voz sai firme, decepcionada. Me desculpa, Candinho. Mas dessa vez eu fico do lado da patroinha. Eu vi tudo. Tudinho. Você tava beijando a Doris River. Uma se vira, ainda mais possessa. Dá um passo em direção à cantora. Já que ele não tem coragem. Diz, com ironia venenosa. Confessa você. Acha certo um homem casado te beijar? Ou isso foi combinado entre vocês dois? Dita entra em desespero. O ar falta. Ela fecha os olhos, respira fundo, tenta encontrar forças para responder. Mas, antes que consiga abrir a boca. Mas o que é isso? Lourival surge, indignado, olhando ao redor. Por que tem tanta gente cercando a minha estrela? Ela precisa se concentrar pro show. Uma gira nos calcanhares, ferida no orgulho. Estrela! Essa sua estrela é uma grande. Candinho a interrompe às pressas, apavorado. Me desculpa, seu Lourival. Eu vou tirar elas daqui. Assim você pode se preparar sossegado. Ele segura Zuma e Zenaide pelo braço. Quase as arrasta para fora. Mas Zuma não se cala. A voz ecoa pelo corredor. Ela foi traída. Todo mundo precisa saber. Candinho perde a paciência. O nervosismo transborda. Para com isso. Pra que esse escândalo todo? Uma ri. Uma gargalhada debochada. Cortante. Pra quê? Será que eu tenho que gritar mais alto pra você entender? Candinho treme. Baixa o tom. Não precisa. Amanhã eu vou lá na sua casa. A gente conversa com calma. Uma cruza os braços. Venenosa. Que bonitinho. Ele acha que vai me convencer que meus olhos não viram o que viram. Diz que não quer ficar comigo. Mas beija a primeira cantora de meia tigela que aparece. Hoje mesmo esse segredinho vai virar assunto de todo mundo. Zuma e Zenaide se afastam, ainda indignadas. Candinho fica parado. Engole em seco. O desespero toma conta. Lasqueira! Murmura. E agora, o que é que eu faço? Poucos metros dali, Dita respira fundo. E começa a explicar tudo para Lourival, tentando conter o abalo e seguir com o que vem a seguir. Surpreso, o empresário pergunta: como é que vocês deixaram uma coisa dessas acontecer? Isso pode ter colocado todo o nosso disfarce em jogo. Dita sente o coração disparar. Mas não recua. Levanta o queixo. Responde firme, ainda nervosa. Não carece de preocupação, não. Eu sei muito bem como vou me livrar da Zuma. Ela não vai ser problema. Lourival franze a testa. A desconfiança cresce. Você acha mesmo que ela vai desistir? Eu fiquei sabendo que essa mulher é apaixonada pelo seu marido. Dita perde a paciência. A voz sai carregada de emoção. E o que você quer que eu faça, então? Lourival suspira. E diz o que pensa, sem rodeios. Eu acho que você devia focar na sua carreira. Termine com Candinho antes que esse escândalo venha a público. Se isso estourar, não vai sobrar carreira nem pra Dita, nem pra Doris. Dita fica em choque. Os olhos se enchem d'água. Eu não acredito que você tá me dizendo isso. Eu nunca vou me separar do Candinho. Posso até ficar sem carreira. Mas sem a minha família, não. Nesse instante, Tamires aparece, apressada. Com licença. O show começa em 2 minutos. Dita encara Lourival por alguns segundos. Não diz mais nada. Apenas vira as costas, e se retira. Lourival observa. Pensativo. Um sorriso estranho surge em seu rosto. Ah, Dita! Você ainda vai ser minha. O que ele nem imagina.
É que algo inesperado está prestes a acontecer. Algo que vai fortalecer ainda mais o amor entre Dita e Candinho. As luzes do dancing começam a se apagar. O burburinho cresce. O show de Doris River vai começar. No meio da plateia, Sandra, disfarçada de baronesa, se aproxima de Ernesto. Acho melhor você ir pro lugar onde seus capangas vão levar o Samir. Ernesto faz cara feia. Contrariado. Ah, não. Eu paguei uma fortuna por essa cantora. Quero ouvir pelo menos a primeira música. Sandra não se intimida. A voz sai firme, impaciente. Você precisa garantir que eles não estão fazendo nada errado. E não esqueça, o menino não pode ver o seu rosto. Mesmo a contragosto, Ernesto se afasta. Sai resmungando, irritado com a própria festa. Ao fundo, a banda começa a tocar. A voz de Doris ecoa pelo salão. Cada nota aumenta ainda mais a raiva do vilão. Do lado de fora, Ernesto se depara com Zuma, tão transtornada quanto ele. Vai terminar o ano sem paciência também, priminha? Uma ergue o olhar. Um sorriso frio surge em seus lábios. Eu posso até terminar mal, mas eu vou começar por cima. Pode escrever o que eu digo, Ernesto. Zuma provoca, semicerrando os olhos. Já tem algum plano em mente? Ernesto força um sorriso. Essa é a priminha que eu conheço. Uma não se dá por satisfeita. Cruza os braços. Encara o primo de cima a baixo. E você, pra onde tá indo? Vai mesmo sair da festa que você planejou, faltando poucos minutos pra virada do ano? Ernesto hesita. Por um segundo, pensa em contar a verdade. Mas a imagem de Samir vem à mente. Ele se lembra. Uma também tem uma queda pelo menino. Engole em seco. Mente. Minha querida esposa esqueceu nosso champanhe importado para brindar. Acredita? Vou buscar bem rapidinho. Uma dá de ombros. Cansada. Descrente. Eu sei que você tá mentindo. Mas hoje eu tô cansada demais pra arrancar a verdade de você. Vou aproveitar que meus anjinhos estão na casa do Candinho. E ouvir os fogos do ano novo direto da minha banheira de espuma. Ela se afasta, sem olhar para trás. Ernesto respira aliviado. Murmura, com um sorriso torto. Pelo menos, terei uma curiosa a menos na minha cola. Dentro do salão, a festa segue. O público vibra com o show de Doris River. Candinho tenta sorrir, bater palmas. Mas a cabeça não para. E se Azuma resolver abrir a boca? E se tudo vier à tona? O medo não o abandona. Na plateia, Olímpia caminha distraída. Até que congela. Ela vê Margarida, disfarçada de Adamo Rangel, beijando Asdrúbal, que está travestido de Ivone. O choque é imediato. Olímpia se aproxima, indignada. Mas o que é isso, Adamo? Você veio como minha companhia. E agora tá beijando outra. Eu não admito isso. Margarida fica nervosa. Tenta se explicar. Me desculpa, Olímpia. Mas você sabia do meu caso com a Ivone. Asdrúbal afina a voz ao máximo. Sorri, cheio de charme. É isso mesmo. Mas você, como uma verdadeira estrela. Uma das melhores atrizes de radionovela. E a melhor apresentadora que temos hoje. Não vai se importar com alguns beijinhos inocentes, vai? O ego de Olímpia infla na hora. Você acha mesmo que eu sou uma estrela? Asdrúbal se apressa. Ora, mas é claro. Sua voz, para mim, é como o canto dos pássaros. Olímpia sorri, encantada, completamente rendida. Depois de tantos elogios, vou até buscar algo para beber. Ela se afasta, mas se vira antes de sair. Mas, Adamo querido, seja mais discreto. Tem jornalistas aqui. E todo mundo sabe que chegamos juntos. A música continua. A festa segue. E cada personagem, sem perceber, se aproxima ainda mais das consequências daquela noite. Assim que Olímpia se afasta, Margarida respira fundo. O corpo relaxa. A tensão escorre pelos ombros. Ufa! Murmura. Nada mais eficaz do que amaciar o ego de uma diva. Enquanto isso, na mansão, a noite é outra. Risos. Correria. As crianças se divertem na festa fantasia, sem imaginar o perigo que ronda do lado de fora. Entre sombras e olhares atentos,
Cara de gato e pé de cabra observam. Os olhos se fixam em um menino vestido de bombeiro. É ele. Um sussurra. Samir. Eles esperam. Pacientes. Certos de que o momento certo vai chegar. De repente, Jazz bate palmas, empolgado. E se a gente trocar de fantasia? Simba franze a testa na hora. Péssima ideia. Não tem nem motivo para isso. Mas Aladdin se anima. Ah, eu achei a ideia legal. Aposto que a Quitéria nem percebe. A gente pode até apostar quanto tempo ela demora. Simba olha em volta. Hesita. Depois suspira. Tá bom. Mas só aceito se eu trocar com Samir. Quero usar a fantasia de filho de rico. Samir sorri. Tranquilo. Por mim, tudo bem. Eu não ligo pra fantasia. O que importa é a gente tá aqui, se divertindo junto. Simba revira os olhos, debochado. Mas, aceita. Sem que nenhum adulto perceba, as crianças começam a trocar as fantasias. Rápido. Em segredo. Simba veste a roupa de bombeiro. Samir coloca a fantasia de fantasma, cobrindo completamente o rosto. O que eles não imaginam é que essa simples brincadeira vai desmontar todo o plano dos vilões. Não demora muito. E a cidade inteira entra em clima de virada. Nas rádios. Nas festas. A contagem regressiva começa. No dancing, o show de Doris River faz uma breve pausa. Dita respira fundo. Se prepara para sua música principal. Na mansão, as crianças correm para o jardim. Olhos atentos ao céu. Os fogos estão prestes a explodir. Do lado de fora, Cara de Gato e Pé de Cabra se posicionam. Colocam as máscaras. O coração acelera. Agora, a contagem chega ao fim. Feliz Ano Novo. Taças se chocam. Abraços se espalham. O céu explode em cores. No palco, Doris canta sua música mais importante. A voz sobe. Atinge notas altas, intensas, arrebatadoras. Lourival, atento, garante que o gravador continue rodando, convencido de estar registrando a melhor performance de Dita que já presenciou. Quando a euforia da virada começa a baixar, Sandra fecha o semblante. O sorriso some. A preocupação toma conta. O plano para destruir a felicidade de Candinho ainda precisa acontecer. Na mansão, crianças e adultos ficam hipnotizados. Os fogos dominam o céu. Entre as luzes, muitos juram enxergar formas, corações, trevos de 4 folhas, até silhuetas de animais. Uma noite mágica para uns e perigosamente decisiva para outros. Nesse momento, os capangas de Ernesto se aproximam do jardim. Ninguém percebe. Ninguém desconfia. Entre luzes coloridas e explosões no céu, eles avistam a fantasia de bombeiro. É o sinal. Um deles segura o menino pelo braço. O outro tapa sua boca antes que qualquer grito escape. O clima é tenso. Os fogos iluminam tudo por segundos. Mas o barulho é alto demais. Abafa passos. Abafa qualquer pedido de socorro. Eles contam com isso. E contam também com a distração geral. Todos continuam olhando para o céu. Simba não consegue ver quem o leva. O rosto fica baixo. O corpo trava. A única coisa que seus olhos alcançam são os amigos ficando cada vez mais distantes. O coração dispara. O medo aperta. Eles não perceberam. Ninguém notou que eu sumi. Pouco depois, os fogos cessam. O céu escurece novamente. Quitéria bate palmas, chamando todos para dentro. Conta as crianças com o olhar. E congela. Cadê o Samir? O menino de fantasma se mexe. Tira o lençol do rosto. Eu tô aqui. A gente trocou de fantasia. O Simba ficou com a minha. Aladdin sorri, orgulhoso. A gente apostou que vocês iam perceber. E a gente ganhou. Merecemos sobremesa extra. Quitéria força a calma. Mas o nervosismo é evidente. Tudo bem. Mas agora você vai me ajudar a achar o menino. O sorriso some do rosto das crianças. O silêncio pesa. Eles olham em volta. Chamam. Procuram. Simba não está em lugar nenhum. O medo se espalha rápido. De repente, uma aparece no jardim. O semblante duro.
Os passos apressados. Jas corre até ela, aflito. Você veio buscar a gente? O Simba sumiu. Uma nem reage. O olhar vai direto para Samir. Esquece o Simba. Eu vim falar com você. Samir estranha. O peito aperta. Eu vi seu pai. O doce, irretocável Candinho. Beijando a Doris River. Samir fica em choque. Isso é mentira. Já tá começando o ano mentindo. Uma não recua. Você pode não acreditar, mas eu juro pela minha própria vida. Eu sei muito bem o que eu vi. Samir sente o chão balançar. O pensamento se embaralha. Será que eu não conheço meu pai de verdade? Será que todo mundo tá me enganando? O desespero cresce. Sem que ele imagine que a verdade é bem diferente. Um pouco mais tarde, o show de Doris River chega ao fim. O público aplaude de pé. Logo em seguida, começa o show das Taxi Girls. Energia, talento, todos ficam impressionados. No meio da animação, Sandra se retira discretamente. Ninguém percebe. Ao mesmo tempo, Dita e Candinho saem pelos fundos. Cansados. Querendo apenas que aquela noite termine. Então, à distância, Ernesto avista Cara de Gato e Pé de Cabra. Eles se aproximam. Com um menino fantasiado de bombeiro. Por um segundo, Ernesto respira aliviado. Deu certo. Pelo menos foi isso que ele pensou. Mas, no instante em que Ernesto vê o rosto do menino, o sangue some de suas veias. Não é Samir. É Simba. Por instinto, ele tenta se afastar. Se esconder, até lembrar que está de máscara. Respira fundo. Força a voz. E se aproxima. Mas o que é isso? Esse não é o garoto certo. Simba ergue o rosto. O coração dispara. Os olhos se enchem de medo. E certeza. Padrinho. Pode até tentar mudar a voz. Mas eu reconheço o senhor de qualquer jeito. Ernesto congela. Não reage a tempo. O menino avança. Puxa a máscara. A verdade aparece nua. Cruel. É você. Simba sussurra. O choque vira revolta. O medo vira coragem. Num movimento rápido, ele se solta dos capangas. E sai correndo. Poucos metros depois. Bam! Ele se choca com Sandra. Os dois caem no chão. No impacto, a peruca preta de Sandra rola pelo piso. Simba regala os olhos. O pânico aumenta. Eu te conheço. Você é aquela loira má. Sandra entra em desespero. Tenta pegar a peruca. Para de olhar para mim. Para! Mas Simba é mais rápido. Agarra a peruca. E sai correndo de novo. Atrás dele, Sandra, Ernesto, Cara de Gato e Pé de Cabra tentam alcançá-lo. Inútil. Eles não esperavam que o menino fosse tão veloz. Ao mesmo tempo, Candinho e Dita chegam à mansão. As crianças começam a falar todas juntas. Confusão. Gritos. Choro. Candinho tenta entender. Até perceber algo pior. Uma está ali. O coração aperta. Com os olhos marejados, Samir se aproxima. Ela falou. Falou que você beijou a cantora do show. Antes que Candinho responda, Dita se coloca à frente. Era eu. Eu sou a cover dela. Silêncio total. O quê? Alguém pergunta, em choque. Dita explica. Firme. Ela é uma diva. Não gosta de dar autógrafo. Nem de aparecer o tempo todo. Por isso fui contratada para fazer essas coisas no lugar dela. Uma empalidece. O corpo trava. Ela olha para Dita. Depois para o próprio vestido. É o mesmo. Exatamente o mesmo que Doris usava. A verdade cai como um raio. Nesse instante, Simba surge correndo pelo jardim. Logo atrás, Sandra, Ernesto e os capangas aparecem. O menino grita, ofegante. Conta tudo. Cada detalhe. O sequestro. A máscara. A peruca. O padrinho. O choque é geral. Mas não há tempo para perguntas. As crianças avançam contra os capangas, revoltadas, defendendo Simba. Dita encara Sandra, sem desviar o olhar. Candinho vai direto em Ernesto, tomado pela fúria. Quitéria corre para o telefone. Mãos trêmulas. Polícia, é urgente. Pouco tempo depois, o delegado chega. O
O caos se transforma em alívio. Os vilões são levados, um a um, para a delegacia. E, finalmente, a verdade vem à tona, restaurando o que tentaram destruir naquela noite.